Bem-vindas, meninas. Boa tarde, pessoal do Brasil. Boa noite, Célia. Boa noite, Portugal. Vamos ver se chega mais alguém, mas entretanto, vamos nós falando. Olha, eu na outra, inclusive no outro domingo, no domingo passado, eu tinha dito que iria falar sobre o fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, mas não vou. Não vou porque eu não o consegui ler. Tive também uma semana muito corrida e é um livro pequeno. Eu espero trazê-lo já na próxima semana, mas mesmo assim não consegui. E, e então, é por isso que eu coloquei lá no grupo que era um bate-papo sobre livros que estávamos lendo, porque entretanto eu não tinha outro preparado. Eu tinha pensado aqui também fazer uma aula sobre curiosidades literárias, mas também não consegui preparar. Mas curiosidades em relação ao Oscar Wilde e a outros vários, tinha falado sobre Dublin, eles são de Dublin, eram de Dublin, de irlandeses, e, e tinha aqui nomes como vejam só escritores que nasceram em Dublin. Foi o, o Bram Stoker, do Drácula, o autor de Carmila, a Vampira, também. Aliás, trabalharam no mesmo jornal, que, o Sheridan Le Fanu. E o Oscar Wilde também, de Dublin. Depois outros nomes como o Samuel Beckett, que a Célia fala, À Espera de Godot, não é? O livro À Espera de Godot. O Bernard Shaw. O mais conhecido de todos é o James Joyce. Quer dizer, não é mais conhecido de todos. Dublin ficou muito conhecida graças ao James Joyce, porque ele escrevia muito sobre Dublin. Ele tem um livro de contos que se chama em português Gente de Dublin, mas eu penso que no Brasil é os dublinenses. Os dublinenses. É um Uhum. livro de contos, 11 contos, mas a obra-prima é um calhamaço que se chama Ulisses e, apesar de ser assim um calhamaço enorme mesmo, muito grande, passa-se apenas num único dia. No dia, penso eu que é no dia 16 de junho, e por causa disso, é feriado nacional na Irlanda, que é o Bloomsday, em 16 de junho, graças ao James Joyce. E não só o livro é assim enorme, um calhamaço mesmo grande de ler, como consta que é difícil, que é uma escrita bem difícil de entrar, bem rebuscada. Eu não tenho vontade nenhuma de o ler, só por causa disso. Acho que há outras coisas que prefiro, mas pronto. Agora, é curioso que é assim, é um dia apenas, passa-se em um dia e passa-se na cidade de Dublin. E fizeram um itinerário turístico, um guia turístico, marcado mesmo no chão, com sinalética e com estátuas, marcando os vários momentos do livro. Eu acho que deve ser muito, muito interessante conhecer Dublin através dessa rota literária, desse percurso literário. Não sei se a Célia já alguma vez fez. Só certo de- Eu estava aqui a lembrar também outras coisas. Ó Célia, tens que aproximar o teu som, está muito mal, não se consegue ouvir. Acho que está baixinho, deixa eu ver.
Estava a ver, a lembrar outros que eu estava a sentir que me faltava, qualquer um, deixa-me cá pôr mais alto, que é o Jonathan Swift, Ah, sim, exatamente. também é irlandês, e o poeta William Butler Yeats, que até a cidade onde ele nasceu não é longe de Galway. Não Sim, é berlinense, não é dublinense, mas também é um poeta irlandês, não é? E há sim. outros menos conhecidos. eh, É, estava aqui, mas o Jonathan Swift é muito conhecido. é o das viagens de Gulliver. É isso, não é? Eu estava aqui a ver assim alguns conhecidos e pronto, até e também há mulheres conhecidas, mas é tudo mais na atualidade, não são aqueles clássicos. Sim, sim. Mas esses sim são muito conhecidos e pois, o Bernard Shaw é, não, o Jonathan Swift é das viagens de Gulliver. E outra curiosidade é que Dublin ganhou o selo da Unesco como cidade literária em 2010. É, E então depois fizeram várias atividades e fizeram lá, tem o percurso. Há um museu, que é o Museu dos Escritores, que deve ser bem interessante. E há uma biblioteca riquíssima que é do Trinity College, do colégio Trinity College em Dublin, que foi universidade. da universidade, que inspirou a biblioteca do Castelo de Hogwarts, do Harry Potter. Foi feita à semelhança dessa biblioteca de Dublin. E pronto, é interessante. Agora, isto assim só porque eu fiquei de trazer algumas curiosidades, por causa de ter falado no Oscar Wilde no Bram Stoker e no Sheridan Le Fanu, que eram todos de Dublin. Agora, sobre os livros que estamos a ler, já sabemos que a Cátia agora não está lendo, e a Rose, estás lendo, Rose? Bem, eu estou tão ocupada que eu estou sem poder ler Não nada, tem nada, também né, não. que eu gostaria de estar lendo, mas eu trouxe uma referência, que eu não sei se você já trabalhou com esse aqui, eu quero ler, né? José Lins do Rego, Não, Fogo Morto. olha, Ele, boa. Não conheço. ele é um livro que teve uma crítica muito boa, né? É, do pessoal do modernismo brasileiro, né? Então, eu Sim. posso ler um pouquinho da orelha, se vocês quiserem. Aqui tem uma foto, não sei se dá para ver. Ele aqui, aí Carlos Drummond de Andrade, Portinari, alguém, não sei, Alfonso, não sei o quê. Não, José Olímpio e Manuel Bandeira, né? Ok. E fala sobre o quê? Esse Fogo Sim, Morto. esse é um livro, bem, eu não li ainda, né? Sim, mas o tema, Tá na minha lista, a lista é grande, né? Mas são três personagens, né? Aqui ele diz que, deixa eu ver aqui um pouquinho só, aqui, ó. O maior romance de Gisele Lins gira em torno de três personagens empolgantes, que são as três mais fortes personagens da sua criação ficcional. O mestre José Amaro, o artesão, o major Luiz César de Holanda Chacon, o senhor de engenho decadente, e o capitão Vitorino Carneiro da Cunha, que é, sem dúvida, a maior personagem do livro e de todos os romances de Lins do Rego. Então, são três personagens, né? E, e aí, aqui embaixo, ele diz, né? É um romance impregnado de tristeza. E a grande presença patética do livro é esse Quixote sertanejo, Vitorino Carneiro da Cunha. Então, assim, eu fiquei curiosa porque
entre né, vários críticos que viram o livro, Mário de Andrade, Gilberto Freire, entre muitos outros, fizeram críticas positivas ao livro, né? Então, fica a minha dica aí, Fogo Morto, para a gente ler no futuro. Sim, sim. Ela já diz gente ler que é para ela, depois vai contar. A gente já. A Rose gosta de uma boa sofrência, não é, Rose? Cátia também. Cátia também gosta de uma boa sofrência. Uma boa sofrência de amor, não é, Cátia? Bom, bom. Não, eu gosto de ouvir, né? De ler, mas não de sofrer. Ah, sim, sim, sim. Sofrer acho que ninguém gosta, não é? Não, tem gente que gosta, tem gente que gosta de sofrer. É verdade. Será que gosta ou será que é levado pelas Gosta. circunstâncias? Não, tem gente dependente de sofrimento. Se não tiver sofrimento, parece que a vida não anda. É, Está parece, sempre, tá parece que não sempre em tem busca. cor. Parece O que não. cérebro ele é muito ansioso para ter sofrimento dessas pessoas. Tá Dá tudo bem, tem que procurar alguma coisa que vai desorganizar. Graças a Deus, sou assim. Deve ser péssimo isso. Não, é horrível. É porque as pessoas também sofrem. Elas, apesar de gostarem, sofrem. É o tal masoquismo, não é? É o masoquismo. É. E então, e agora, e a Célia? Sei que a Célia está lendo alguma coisa. Vi este livro, Hotel Hotel Savoy, Joseph. dos que continuam a interessar-me por a literatura europeia. E o autor vou escrever aqui o nome, Joseph, não é? Joseph Rost. É um escritor austríaco de origem judaica. Que no Império Austro-Húngaro, numa cidade que seria hoje localizada na Ucrânia, porque era um grande império que se espalhou por esse território todo. Combateu na Primeira Guerra Mundial e foi feito prisioneiro pelos russos. Isto influenciou imenso a sua vida e a literatura que escreveu, e o Hotel Savoy é um exemplo em que está projetada imenso todas as aventuras que ele passou depois de ter sido libertado pelos russos. Foi jornalista depois em Frankfurt, escreveu, ganhou prémios como jornalista, viajou, mas esta sua prisão e participar na Primeira Guerra Mundial influenciou muito a sua obra, de tal maneira que a narrativa do Hotel Savoy tem como base, como personagem, um jovem judeu vienense, prisioneiro de guerra durante 3 anos, regressa à casa depois de ser libertado de um campo siberiano no final da Primeira Guerra Mundial. Ainda em terra estrangeira, numa das paragens que faz pelo caminho, fica hospedado num Hotel Savoy, cenário suspenso numa atmosfera desconcertante e ilusória. E porquê? O mundo tinha mudado bastante depois da Primeira Guerra Mundial e havia novos negócios, gente que enriqueceu muito com a guerra, outros que empobreceram, e aquele hotel vai funcionar na história como uma mundividência dessas personagens. E então
a narrativa baseia-se neste vienense, que foi prisioneiro, e que, na sua passagem, porque ele quer ir para Paris, como realmente o próprio autor depois foi para Paris, e fez esta paragem neste hotel. Neste hotel está hospedada muita gente, é como se aquele hotel fosse uma ilustração das várias classes sociais e das várias problemáticas, como aquilo fosse uma amostra daquele mundo real naquela época da história. É assim, era um microcosmos, não é? É Onde isso, sem dúvida, um microcosmos. E os mais ricos alojavam-se nos primeiros andares, e à medida que se ia subindo, ao contrário do que é na vida, as pessoas eram as mais pobres, que quase não podiam pagar o alojamento. E diz aqui a narrativa, vou ler este bocadinho que vale a pena. Ó Célia, Diz, desculpa lá, só uma curiosidade. Porquê é que os andares mais altos eram mais baratos, eram menos... porque eram mais pobres, as casas de banho muitas vezes tinham que ser comuns no corredor, mais mal, pronto, e não havia elevador. Havia um elevador, mas eu acho que não Sim, funcionava muito bem. está bem. Portanto, os mais ricos ficavam em É mais baixo, os complicado. mais aposentos. E isto está aqui muito bem ilustrado nesta parte do texto. O hotel deixou de me agradar, nem a lavandaria, onde as pessoas sufocavam, nem o homem do elevador cinzentão, embora amável, nem os 3 andares só habitados por prisioneiros. Este Hotel Savoy era como o mundo, irradiando magnificência por fora, imponente nos seus 7 andares, mas habitado por uma pobreza divina. As pessoas importantes estavam embaixo, enterradas em arejadas sepulturas, e os sepulcros eram camadas empilhadas por cima dos agradáveis quartos dos ricos, ricos que viviam embaixo, em paz e sossego, sem sentir os frágeis caixões em forma de quartos, nem serem incomodados por eles. Eu pertencia aos que estavam sepultados nos quartos de cima. Acaso não vivia eu no 6º andar? O destino não me estaria a empurrar para o 7º? Haverá só 7 andares? Não serão 8 ou 10 ou 20? Não seria possível cair para cima, para o céu, para a eternidade? E o discurso é um discurso, custou-me muito no início entrar no texto, porque é muita personagem, não dá, não sabemos muito bem em que local se encontra da Europa este hotel. Pode ser num daqueles países atuais, Jugoslávia, Bulgária, porque ele vinha da Rússia. O nome dele não se sabe, só mais à frente se sabe, por um acaso, porque uma personagem o chama. Portanto, é uma narrativa na primeira pessoa, de quem está, tipo olho do observador, a observar aquela gente, com um grande humor, muitas vezes humor negro, uma grande crítica social. Mas foi isso que eu gostei mais. Depois, o dia a dia é passado a descrever as personagens do hotel, outras que ele vai conhecendo, vai visitar um tio rico que vivia agora nessa cidade onde estava localizado o hotel, e que ele vai pedir dinheiro, que era uma situação usual, portanto, ele vinha da guerra. Depois há uma rapariga muito bonita no mesmo andar que ele, que quer ser purista, e o sonho dela é ir para Paris. Portanto, mais uma vez, Paris como o ideal do início do século XX.
tanto que depois, mais tarde, o próprio autor, o Joseph Ross, vai para Paris, trabalha lá, é escritor, é jornalista e torna-se alcoólico, o autor, e morre de pneumonia. Com certeza as condições também não deviam ser boas. E a gente até sabe isso pela vida de pintores, até pintores portugueses, que levavam muito tempo, muitos anos a se ingrar e que viviam em apartamentos. Eu lembro do filme que vi sobre... Ai, como é que chama aqui? Como é que se chama o pintor de Guernica? Agora falha-me o nome. O Salvador Dalí? Salvador. Não, Dalí não. Picasso. Não, Não, Picasso. Picasso, e ele lá também conhece o Dalí, mas são muito amigos, mas depois a amizade vai ao ar. Que teve uma vida extremamente pobre, e depois foi uma francesa, que foi o grande amor dele, que tinha dinheiro, mas isto para dizer que a vida dos poetas, escritores e pintores, e agora imagine aquelas casas sem aquecimento, imagine estes andares sem aquecimento. Portanto, o que é interessante neste não é a narrativa propriamente dita, é os vários personagens. Já faz lembrar um bocadinho até o Dostoiévski, quando está na prisão e vai descrevendo as características daqueles prisioneiros. Ele é destas pessoas que ele considera também prisioneiros, que vivem em sepulturas, umas mais ricas, outras mais pobres. E nós sabemos hoje como é que as sepulturas são caras. Vou ler um outro texto que eu achei também um dos melhores, assim, quer dizer, o que eu gostei mais foi realmente estas passagens de análise, de reflexão e de crítica. As pessoas levavam uma vida miserável. Foram elas que prepararam o seu destino, mas isto é muito interessante, tem muito a ver com a nossa filosofia. Mas não está aqui ninguém, quer do Duque, quer da Senda. As pessoas levavam uma vida miserável. Foram elas que prepararam o seu destino, mas elas pensam que é obra de Deus. Deixaram-se aprisionar em tradições. Os seus corações ficaram atados a milhares de fios entrelaçados pelas suas próprias mãos. Em todos os caminhos das suas vidas, deparavam com as tabuletas de proibição do seu Deus, da sua polícia, do seu rei, da sua classe social. Aqui não eram autorizadas a seguir viagem, ali a permanecer. E depois de estrebucharem assim durante meia dúzia de décadas, desnorteadas e perturbadas, morrem numa cama, deixando aos que se seguem a miséria que viveram. Portanto, é um discurso, penso que influenciado por aqueles tempos, não é? E que foi a vida que ele viveu e que viu os outros viverem. Não conheço mais nada dele. Ele, depois de ter ido para Paris, agora o autor, quando ele depois ele ainda teve muito tempo em Frankfurt, mas depois, quando em 1933 o Hitler chegou ao poder, ele anteviu o que é que ia acontecer e foi para Paris. Foi quando ele percebeu o que é que ia acontecer na Europa. E depois ele acabou por morrer de pneumonia e também já sofria de alcoolismo. É uma narrativa fruto dos tempos, eu gostei muito, e gostei muito desta reflexão sobre as pessoas que estão aprisionadas a tanta coisa e têm que arranjar sempre uma desculpa, que é um Deus, é a classe social, é isto, etc. Bom, gostei de conhecer. Não dá para uma análise mais profunda, tendo em conta a construção do próprio livro. A seguir vou
mas isso posso apresentar depois numa aula. Estou encantada com o último livro do Gabriel Garcia Marques. Deixa-me só perguntar, o outro já terminaste? Já O outro já terminaste? terminei. Terminaste. Ok. Este também já li, mas ainda não dá para apresentar. Este merece uma apresentação porque é o último romance dele, um romance que teve escondido muitos anos. Ele até mandou a família queimá-lo, ele não gostava do romance e felizmente elas não queimaram. Só que depois temos aqui notas muito importantes do editor, porque há uma parte do texto final, mais para o fim, que tem muito trabalho também do editor e dos próprios filhos que tentaram comentar alguma parte do discurso já não muito coerente com o estilo do autor. Mas é um romance muito bonito. Depois, este dá mesmo para apresentar numa aula, porque Vamos querer, vamos querer. sim, 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 sim. E tu, desculpem lá, são as minhas alergias. Tu achaste esse livro, já o leste esse também? Vemo-nos em agosto, é assim que se chama? Sim, Já o leste? já. E tu achaste muito diferente o estilo muito diferente dos outros do Garcia Marques? Bastante. Até é mais agradável de ler do que os 100 anos de solidão. Só que isto é um livrinho de 100 e tal páginas. Ok, é mais. É mais leve. E a grande metade do livro sente-se que é o estilo dele. Mas depois, quem quiser branquear, diz que que maravilha, não está. Mas a história é interessante. Mas isto merece mais análise. Sim, Gabriel Garcia Marques, eu gostei do 100 anos de solidão, que é um grande livro, sim, sem dúvida, mas adorei, mais do que os 100 anos de solidão, para mim foi o amor nos tempos do cólera. Esse livro, esse livro eu achei muito bom, muito, muito bom. E depois o que é que eu li mais? Li o Crónica de uma Morte Anunciada, que é um conto, é pequenino, e acho que foi. E depois li alguns contos, mas acho que foram só esses. E aquele. Acho que li mais alguma coisa, mas são esses que eu me lembro mais. Este livro tem cento e... O livro propriamente dito tem 99 páginas. E depois o resto, até às 115, são as notas do editor, que, pronto, é uma pessoa muito com muito valor, porque às vezes o Garcia Marques já não estava, já havia sinais de demência, e o discurso, faltavam palavras, as ligações não estavam bem feitas, portanto, foi muito esse trabalho. Agora, eu penso que nesses lapsos, eles reconstruíram, já mais para o final, o texto, e este editor foi o escolhido já o conhecia, o Gabriel, o Gabo, já o conhecia e foi escolhido por ele, e penso que ele tentou adaptar uma palavra ou outra, ou uma sequência de palavras. Pronto,
ainda bem, porque a história é muito interessante. Ainda bem. Olha, já estamos entusiasmadas aqui para ouvir essa história, Célia. Já te vais prepará-la para nós ouvirmos. É. E agora qual é o que se segue depois, agora a seguir a esse? A seguir a este, Sim, já tens algum? quer dizer, tenho um que eu li e que talvez também apresente, que é de uma nova escritora irlandesa, que conta uma história, quer dizer, uma história real, que também foi transformada em filme, e que é sobre aquele caso, aqueles casos, muitos casos na Irlanda, de raparigas que tiveram filhos fora do casamento e que essas crianças eram retiradas pelas freiras e entregues para a adoção. A adoção, e muitas vezes crianças essas que iam para os Estados Unidos. Há um filme muito bom que eu sugiro, que é Filomena, que é com a Judi Dench, que é a lady inglesa que trata essa questão e que é uma questão ainda atual, e o ator que entra nesse filme e que é uma personagem deste livro é aquele ator que ganhou o Oscar de melhor ator do Oppenheimer, aquele muito bonito. Agora Não não me sei. lembro do nome dele. E é um drama irlandês em que eram conhecidas estas raparigas, porque os hospitais na Irlanda eram geridos por freiras católicas. Até porque, por causa dos abortos, que eram proibidíssimos, só há muito poucos anos foram descriminalizados, quer dizer, retirou-se o ser crime. E, portanto, elas depois ficavam, as famílias repudiavam-nas e elas ficavam ali criadas a lavar roupa naqueles tanques frios de inverno, e as freiras é que ganhavam o dinheiro porque as pessoas mandavam lavar a roupa. Tanto que ali a definição que essas casas, esses orfanatos, eram lavanderias. E ainda contou-me a minha filha, que vive na Irlanda há muitos anos, que a última lavandaria, entre aspas, claro, foi fechada há muito poucos anos. Era mesmo uma coisa horrível. Mas então as moças iam para lá para abortar, era isso? Para dar à luz, Ah, porque o aborto era proibido. Elas tinham as crianças mesmo. Sim, tanto que as maternidades na Irlanda, e ainda são geridas por freiras. E as freiras ficavam com as crianças e vendiam as crianças. Vendiam para a adoção. Normalmente a maior parte ia para os Estados Unidos. Muitos americanos, e vê-se nesse filme da Filomena, está muito bem. E já li 2 livros irlandeses, um em inglês. Minha filha diz, lê que é um inglês fácil. E agora este traduzido que eu comprei também Sobre esse tema. sobre o mesmo tema. Portanto, é um tema nacional irlandês. Olha só. Uhum, Legal. uhum. É um tema muito... Pois é um tema, um drama, pronto, um tema. Um drama que quantas pessoas foram adotadas e não sabiam. Ou seja, as moças iam lá a essas maternidades que eram geridas pelas freiras para dar à luz, para parir,
Elas ficavam as freiras ficavam com as crianças e as moças ficavam lá porque já não eram aceitos na família, é isso? Ficavam Era. como criadas, como lavadeiras. Sim, sim, Caramba, incrível. sim. Olha, a Rose quer. Podes falar, Rose. Isso me fez lembrar, né? Como ela falou do filme, Os bebés assim, eram tomados essa das questão. mães, eram. Desculpa lá, Rose, desculpa, está a Rei aqui dizer. Se os bebés eram tomados das mães, eram as freiras que ficavam com eles. E E vendiam. às vezes no filme da Filomena, que ela já quando é idosa vai à procura do filho, e há uma instituição, há uma fundação, há uma pessoa que vai com ela, ela chega a ir aos Estados Unidos, ela já é idosa, e, e o filho já tinha morrido. Eh, era gay. Pois acho que ela fala com o companheiro. Vejam esse filme, além disso, é com uma grande atriz, a Filomena. Vê-se, entretanto, muitas vezes os miúdos ainda ficavam com elas um tempo. E ela depois vê ela a lavar lá no tanque e a ver pelas grades o menino já para aí com 3 anos a ser levado por um casal. É horrível, é horrível, é horrível. Podes falar, Rose. Eu lembrei, né? Essa questão de adoção e tal, de um filme que está na Netflix sobre gêmeos idênticos que foram adotados, quando, na verdade, era um experimento, né, que foi feito, se não me engano, na década de 60, em que eles separavam os gêmeos para saber certos comportamentos e tal. E as famílias que adotavam essas crianças, elas não sabiam do experimento, né? E, inclusive, teve trigêmeos, né? Que acaba numa tragédia. Eu não vou contar a história, né, mas acaba numa tragédia porque exatamente eles são separados, mas num dado momento dois se encontram, aí vira notícia, né, que eles os irmãos gêmeos se encontraram, tal, e aí o terceiro vê a notícia, na verdade, amigos do terceiro vê a notícia, mas esses dois são muito parecidos com você, né? E aí eles se reencontram, mas é chocante, porque foi um experimento humano feito, né? Em que eles usaram essas crianças, né? Essa adoção que ela falou se deu em que período, Célia? Nos Estados Unidos? Então, século XX ainda, 19 e 20. Depois foi-se sabendo no século XX, mas deve ter havido antes. Estava a ver aqui o nome, ver se eu me lembrar. Ela diz que isso foi uma coisa, essas maternidades, lavandarias, foi uma coisa que existiu até há bem pouco tempo, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que eu depois de falar do livro concretamente, da história, eu vejo a data. Foi há muito pouco tempo. Já em século XXI, já no século XXI. Sim, 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 sim. É incrível. Pronto, mas quer dizer, às tantas foi quando a política também mudou um bocado que se foi destapando estas coisas, não é? A Irlanda é um país católico, mas bastante rígido, não é? Bem mais conservador a nível católico, não é? É muito. Está muito diferente. Já Mas, está bastante melhor. há pouco tempo era. Era. Já me lembrei, o ator que faz, é Cillian Murphy, que
que é aquele ator irlandês muito bonito, com os olhos verdes, lindíssimos, que ganhou o Oscar do Oppenheimer. Que ela, quer dizer, não é só bonito, eu conheci-o através da minha filha, que o conhecia, é um grande ator de teatro. E também fez uma série muito conhecida na televisão, e agora o Oppenheimer, fez de Oppenheimer no filme. Bem. Olha, é uma história, essa por acaso é bem interessante. Aliás, É, são, Que série foi essa, Célia, que o Cillian Murphy fez? Que ele é esse ator irlandês. o filme ele fez, é um ele filme. fez a personagem do Oppenheimer, que foi o filme que este ano ganhou o maior número de Oscars. Eu falo a série que ele fez antes de Oppenheimer. Ele fez uma série irlandesa muito bom, que é... Sim. Ai, pá, como é que é? Eu vi, está na Netflix, é extraordinária. Uhum. Que ele é o chefe de um gangue Então sei irlandês. qual é. Espera aí, já vou ver. Só que eles Não, andam eu tão procuro bonitos. depois. Eu pensei, certo. Não, eu pensei que era outra Ele é série. este, ele é... Ai, não se vê bem. É esse aí, esse lindo e Ele é maravilhoso. este. É Uh, isso. e agora a série, não me lembro da série. A maneira como eles andam vestidos, vocês não imaginam, são de uma elegância, até se tornou uma moda, os homens. Vou ver filmes e programas de TV. É o Peaky Blinders. A série, vocês vejam esta série, ficam maravilhadas com homens tão bonitos. Como é que se chama? Estou a pôr. Mas é na Netflix, não? É, Peaky Blinders. E é uma é a é, série. E eles são maravilhosos a maneira como eles andam vestidos. Fatos completos, colete, e depois ainda por cima, sobretudo, são de uma elegância. Aqui não se vê muito bem. ai, adoro, sim. Mas é uma série de época. Portanto, deve ser início do século. Olha, vista geral, espera aí. Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 ascende no submundo, liderada pelo cruel Tommy Shelby, que é o Cillian Murphy, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço. Só que é um gangster elegante. E até, olha, vocês vejam no Instagram, eles de vez em quando põem essas... a maneira como eles se vestiam é maravilhoso. Lembras-te daquele chapéu que compraste para oferecer? Eurídice? Papel? Não. Aquele chapéu... Eles usavam esses chapéus. Ah, sim, eu estou. Ofereceste. Sim. Usavam estes chapéus, são muito engraçados. Sou, dá vontade, sim, já sei, sim. Dá-me vontade de assinar a Netflix só para ver a série. Eu Vale a adoro pena, séries. porque vês quando podes. Não, mas este Peaky Blinders foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi maravilhoso. Eu não vi tudo, vi alguns. Adoro, Renata, adoro. Adoro ver filmes e séries de época. Principalmente, bom, gosto de muita coisa, mas principalmente os figurinos, a roupa. Adoro aquela elegância e o glamour, principalmente do início do século XX. E depois é aquela elegância também. Os atores são sobretudo há irlandeses e ingleses. Há uma atriz famosa inglesa
por acaso, entretanto, morreu, já nova, pai, com 40, 50 anos. Foi assim um desgosto. Era a tia do chefe do gangue e pronto, a equipa teve toda. É muito bom, é muito bom. A Cátia gosta do autor. Eu tenho que ver quem é, que eu não estou a ver quem é. O ator, o ator é maravilhoso. E depois, ele é lindíssimo e não tem aquele, é um homem tipo de família, com os filhos, não é conhecido como assim o sexy symbol que anda para aí, mas pronto, agora que ganhou o Oscar, que remetem ele se não aparecer no Instagram e tal. Eu sigo no Instagram, é Cillian Murphy Oficial. É assim? Espera aí, onde é que está? Sim? Ou é com C? É com C. Assim? Espera aí, vou escrever. Espera Cillian Murphy, é com C e 2 L's. Também aí. sigo no Instagram. Assim? Escrevam lá aí. Cillian, com o I. O meu ficou pequenino. Cillian Murphy. Já sei como é, ok. Está bem, obrigada. E acho que é um excelente ator teatral. Muito bem. Então, e agora qual é o próximo livro, Já que Céu? estávamos numa de Irlanda, Sim, diz. um dos atores mais conhecidos atualmente. Sim, claro. Vou querer ver, acho que vou só, já vou assinar a Netflix este mês. Não posso, depois. Não, A gente também precisa de ver coisas bonitas, não é? mas não há tempo para tudo. E agora, e qual era o livro que tu vais ler próximo, Célia? É o tal, agora assim, próximo, peraí, é aquele que fala deste problema. Ah, mas eu pensei que já tivesses lido. Li, mas por falar, agora não sei dele. Ah, está bem, está bem. Se vais ler, só para. Está aqui. É esta a autora irlandesa atual, Ah, Claire Keegan. pequenas coisas como estas, sim. Pequenas coisas como estas. É um livro curto, que é essa história passada na Irlanda, Sim. numa cidadezinha. Espera aí, deixa eu cá ver se eu pus aqui. Pois, 1985 na Irlanda. Acho que foi em 1985 só que acabaram as lavandarias, mais ou menos nessa altura. Pensei que. E isto é a história de uma família de um carvoeiro, portanto, o homem que tinha a carvoaria e aquelas coisas para aquecimento, Sim. que era muito. Pronto, as pessoas só se aqueciam e tinham uma vida boazinha. E quem faz de carvoeiro é o Cillian Murphy no filme. Ah, deve ser um carvoeiro lindo. Dizer, agora imagina ele todo enfarruscado com aqueles olhos bonitos. Mas o filme, a minha filha já viu o filme, mas ele ou não passou. Em Portugal nem todos os filmes passam. Pois não. Deve ter sido giro. Pronto. E queria, quer dizer, este também posso, se vocês estiverem interessados, também é giro. Sim. Ele cria a família, ele vai levar o carvão e os aquecimentos às freiras. A madre é muito amiga da família dele, manda sempre repassados para os miúdos e começa a haver indícios de que ele também teria sido uma dessas crianças.
certo. O real foi sobre Cillian Murphy, pois é. Um Deus. Isto acaba por ser tudo engraçado, não é? A personagem. É, personagem. Eu acho, assim, elegante, né? Um excelente ator, mas eu não classificaria ele como, assim, muito bonito. Os olhos são bonitos, mas não sei por quê, Tati não não faz concorda, a muito meu Tati estilo. adora. Mas ele é muito elegante, o jeito dele é muito elegante, sem dúvida. Mas, Diz lá, Tati. Rosa, ele no Peaky Blinders está mais machão, está mais macho, está mais homem. O cenário, o cabelo está diferente, com aqueles bonés, com aquelas roupas, está assim um homem zarrão, não é? Não tem nada a ver. O Oppenheimer, eu acho que ele até emagreceu, porque acho que o Oppenheimer era mesmo Gente, um homem ele muito é magro. maravilhoso. Do jeito que tiver o cabelo, ele é maravilhoso. Não importa o cabelo, não, sabe? Ele é. A Pronto, assim, Renata já foi ao Instagram, já o segue, já segue o perfil. opa, a gente tem que lavar as vistas. É, a Cátia adora-o, não é? Eu também gosto muito dele e, sobretudo, desde que a minha filha me falou nele como um excelente ator teatral, porque ele tem essa base. Normalmente os grandes e bons atores têm uma base palco. Pronto, agora sou só eu que não sei quem é, mas eu já vou ver. É muito giro. Quer dizer, ultimamente tenho assim lido várias coisas variadas, mas tudo muito europeu. Só que o Gabriel é que foi, o Gabo é que foi mais para. Pronto, porque também me ofereceram nos anos e pronto, e depois eu depois conto a história. Está Porque bem, eu sei a história em geral, mas depois temos que ir ao detalhe. sim, está bem. Fica combinado. E então o que é que eu agora tenho? Vou ler, porque prometi trazer O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, porque já há algum tempo que eu quero ler esse livro. Só li, só, do Oscar Wilde, eu só li aquele que é mais conhecido, que é O Retrato de Dorian Gray, que eu gosto muito, muito dessa novela. Acho muito bem escrita e acho a história bem, bem interessante. Mas não li mais nada do Oscar Wilde, mas o Oscar Wilde era considerado um excelente escritor. Ele era muito excêntrico, devia ser uma personagem assim. O autor devia ser uma personagem, uma figura, bem excêntrico, com jeitos muito efeminados, porque diz que ele era homossexual, inclusive ele teve relações assumidas, mas devia ser aquelas, devia ser mesmo aquelas bichonas, aquela bicha muito, bicha, não sei se é assim que também dizem no Brasil, dizem, não, dizem viado. Aqui em Portugal usam muito o termo bicha quando é mesmo assim, muito. Ah, também. Não, com jeitos, Sim, sim, gestos. é. Assim, bem vestido, mas no bem vestido no exagerado, no completamente exagerado, porque era um dandy, não é? Aquela altura, muito, muito espalhafatoso, muito espampanante, mas extremamente inteligente, culto também, extremamente inteligente e com um humor muito mordaz, não é? Um humor muito mordaz. Era muito irónico.
sim, muito irónico, e tinha aquelas frases que ficaram para a história, as célebres frases silogismos do Oscar Wilde, uma que eu gosto muito, há várias. Eu quando fazia o perfil, nunca mais pus nada lá no perfil da literatura, mas quando fazia lá aquelas pesquisas, vi algumas frases. Uma que eu acho espetacular é uma que é assim: eu posso resistir a tudo, exceto à tentação. Acho que toda a gente, não é? Consigo resistir a tudo, exceto à tentação. Mas tinha assim frases destas, são assim os chamados silogismos, que é óbvio, não é? Que são assim, não era? E tinha várias, qual era uma? Estava a ler isso hoje, quando estava a ver assim, algumas coisas de curiosidades de Dublin, né? Então vi outra que era assim: ele chegou aos Estados Unidos, o Oscar Wilde, ia vá lá, no barco, chegou aos Estados Unidos, e há aquela parte da alfândega, esse aí precisava rezar muito e muito, exato. Estava na alfândega, e na alfândega perguntaram se ele tinha alguma coisa a declarar, que é o que se pergunta, não é? Se tem alguma coisa a declarar. E ele disse: não, excetuando o meu gênio. Só tinha, não tenho nada a declarar, excetuando o meu gênio. E tinha assim frases dessas. Então eu acho assim uma personagem incrível, o Oscar Wilde. E estou com muita vontade de ler este livro, O Fantasma de Canterville, porque daquilo que eu sei do livro é uma paródia, uma paródia é aquela figura de linguagem que põe a ridículo, não é? Que satiriza, é uma sátira, vá, de, dos góticos. Da mesma forma que, mas isso anterior, a Jane Austen escreveu aquele romance que eu trouxe, A Abadia de Northanger. A Jane Austen escreveu A Abadia de Northanger como, de certa forma, também a ridicularizar os romances góticos. E este do Oscar Wilde também é nessa linha. É um bocado a paródia dos contos assim que apelam mais ao sobrenatural, não é? De fantasmas e não sei o quê. Então, acho que deve ser muito, muito engraçado, muito interessante, mas depois eu trago. Então, eu tenho esse para ler, espero conseguir ler esta semana, se não, não sei, mas espero bem conseguir ler. E tenho para ler também depois os outros que eu vou trazer, Inês de Portugal, de João Aguiar, que é sobre a história, a belíssima, lindíssima, lindíssima e triste história de Dona Inês. Foi uma rainha que nós tivemos, que não chegou a ser rainha, ela era a amante do rei Dom Pedro, e eles eram apaixonados. E o que é que acontece? O Dom Pedro já tinha filhos, inclusive, dessa senhora. Era uma nobre, ela era uma nobre lá da corte, era Inês, mas aquilo havia muito falatório por causa disso, mas o problema maior é que Inês pertencia a famílias castelhanas e estava em risco, portanto, estava em risco da coroa portuguesa ir novamente ir para Castela, não é? Ficar sob o domínio de Castela. E o rei
pai dele mandou matar a moça. E matou-a mesmo. Ela foi morta. E diz não, isto ainda é verdade. Matou-a o príncipe, o Dom Pedro, quando soube, bom, ficou completamente doido, alucinado, completamente transtornado. Foi no percalço dos homens que a mataram, cortaram-lhe a cabeça, ainda conseguiu se vingar. E o que é que ele fez também com a rainha morta? Coroou-a, fez coroarem, e ele exigiu mesmo que a rainha, que não era rainha, que a Dona Inês fosse coroada rainha. Então diz-se que é a rainha, Dona Inês, que depois de morta foi rainha. Sim, diz Célia. Tens que ligar o microfone. E obrigou os nobres a beijarem a mão. Exatamente, obrigou os nobres a beijarem a mão como se cumprimenta as rainhas. Não, ele não podia matar o pai era o rei. Na altura ainda era o rei, Dom Afonso, acho eu. O pai ele não podia matar, não morre. Quem é que morre logo depois? O pai? Qual o nome do livro, Euridice? O livro chama-se Inês de Portugal, mas é assim, esse livro que eu vou ler, porque é um livro fininho, é o guião de um filme português. Fizeram um filme e este é o guião, não é? Porque isto é uma história verídica. Este escritor, João Aguiar, fez o guião para o filme baseado nesta história, da história de Dona Inês. Então eu trago depois os pormenores. Que é uma história assim incrível mesmo. Depois assim tem aqui tem tramas por causa das duas coroas, não é? A questão era mesmo era uma questão política. Então eu quero ler esse para depois trazer para vocês. E é que eu tenho ali mais para ler. Tenho um livro muito interessante que é O Rei, o Sábio e o Bobo. Mas esse não vou contar agora aqui, depois conto, não é? Muito, muito interessante. E o Moby Dick também. O Moby Dick eu já li, mas já foi há tanto tempo que eu tenho que fazer uma bela de uma revisão. Portanto, e para além destes que eu coloquei lá no programa do Real, eu tenho aqui outras coisas para ler, mas como não as tenho no programa, eu não posso. O filme, muito bom. Então eu tenho aqui no meu Kindle para ler, e estou desejando de ler também. Tenho um do Machado de Assis, que é Helena, Machado de Assis, que eu gostei muito do Dom Casmurro e das outras de Memórias Póstumas. Também li a Casa Velha, acho que foi a Cátia, não sei se foi a Cátia que leu. A Casa Velha. Casa Verde ou a Casa Velha? Eu adoro as Eu li o Alienista, né? Do Machado. O Alienista é também muito bom. Muito bom. No Alienista que tem a Casa Verde, né? Sim, 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 sim. Mas há um que se chama A Casa Velha, que foi lido, Tem um que é Casa Velha. que foi lido no Real, acho que tem lá áudio. Ah, Portanto, tenho Helena para ler. E tenho o outro, A Mão e a Luva, de Machado de Assis também. E depois tenho o que mais? Tenho os Irmãos Karamazov também, mas esse é um calhamaço, portanto não há de ser tão cedo. E tenho outro do Dostoiévski, que é O Jogador, esse é mais pequeno, O Jogador. E, e, e tenho a Madame Bovary, que eu também quero muito ler.
Mas esta lista já está assim quase como a da Cati. Venha tempo, não é? Tenho que ir buscar aqui o carregador. Mais vale fazer assim uma lista 3 a 3, É. senão a gente perde-se. Pois, eu estou a falar nestes porque são os que eu tenho aqui no Kindle que queria ler, mas para já são estes que eu vos disse: O Fantasma de Canterville e o Rei de a Inês de Portugal e o Rei, o Sábio e o Bobo. São esses três que estão assim na fila. São pequenos, o Fantasma de Canterville e a Inês de Portugal são pequenos. A lista de Cátia é insuperável. E bom, é isto. A aula hoje assim foi um pouco mais de bate-papo, não foi de livros, como eu vos disse, não, não consegui ler. Ainda tem o Drácula do de Stoker. Não, eu tenho é Os Poderes das Trevas, que é aquele. Ah, Os Poderes das Trevas, Pois, dizem que é. Não se sabe se é ou não, mas sim, deve ser. Poderes das Trevas, só que Os Poderes das Trevas é muito grande, muito, muito grande, e portanto não vou conseguir. Hoje estive a ver um pouco, fazer comparação, porque nos Poderes das Trevas tem, no final, um quadro comparativo entre o Drácula e os Poderes das Trevas. Agora, é extremamente interessante. Hoje estive lá, pois, devagarinho. Hoje estive lá a ver. Deixa-me ver se eu ainda tenho aqui. Espera só um minutinho. Ele é lindo, olhem só. Ah, desculpem, tenho que tirar aqui o fundo, senão não conseguem ver. Conseguem ver? Uhum. A encadernação é muito bonita, é assim. Só que é assim, vejam só, a mancha, tudo preenchido. Agora, uma coisa muito interessante é que, é assim, este livro, ele foi traduzido por um, um brasileiro que se chama Luciano Dutra. Ele foi traduzido do sueco. Eu li aqui algumas partes. Este Luciano Dutra, ele numa determinada altura da vida dele, foi para a Islândia estudar islandês, porque ele era apaixonado pelas sagas nórdicas e a literatura islandesa tem muitas essas sagas que são baseadas em lendas, sagas nórdicas, e foi estudar islandês para conseguir fazer essas traduções, entrar nas traduções. Ele aprendeu islandês e quando estava. E islandês é assim, a língua. Isto aprendi eu aqui lendo só estas partes, não o livro, mas porque tem aqui. Isto está aqui escrito também, está aqui no final, no pós-fácil do tradutor. O islandês é assim, para aquelas línguas nórdicas, é como se fosse o latim para as línguas derivadas do latim. É uma língua comum. Quem sabe islandês consegue facilmente aprender as outras línguas nórdicas, o sueco, o finlandês, o dinamarquês. Finlandês não, que é diferente.
mas consegues facilmente estudar as outras porque têm a mesma raiz. E então ele começou também a estudar as outras e começou a fazer traduções dessas línguas. Em determinada altura, ele começou a traduzir, portanto, foi parar a ele um texto, um texto, portanto, deixem-me ver, há dois textos já. Um islandês e um sueco. Então foi parar a ele. Primeiro o islandês, que se chama Makt Mikrana, que era a tradução de uma edição sueca que se chama Mordrechts Makter, Poderes das Trevas, que tinha sido originalmente publicado como folhetim num jornal em 1899, 1900, 2 anos depois da publicação do Drácula na Inglaterra. E ele começou a traduzir, ele começou a traduzir esse do islandês, não é? Que era extremamente parecido ao Drácula, mas com mais partes, mais coisas. É assim, não é apenas mais coisas, há capítulos que são diferentes. No início, a primeira parte é muito parecido, mas depois, para o final, vai ser muito diferente. Há aqui muitas tramas, coisas bem diferentes. Então, ele traduziu essa do islandês e depois conseguiu chegar à sueca, a esse texto sueco, e traduziu também. E esta é a tradução do sueco, esta que está aqui, tenho aqui, que a Renata tem também. Portanto, é muito curioso. Quem é o autor? Pensa-se que será o próprio Bram Stoker, mas na verdade não se sabe. Não se conseguiu mesmo chegar. Ele é assinado por Ele diz assim, este texto que ele teve, que ele conseguiu, diz assim, romance de Bram Stoker, adaptação sueca por tradução para o jornal Dagen. Ou seja, eles dizem que é o romance de Bram Stoker, mas que é a adaptação sueca por assim, tradução não sabe quem é essa pessoa. Não sabe quem foi, mas diz que é romance de Bram Stoker. Então, isto tudo é bem, bem interessante. Não se sabe se é o mesmo, mas há aqui todo um mistério à volta deste texto, que é muito parecido ao Drácula, mas bem maior e com outras tramas depois já para o final. Mas isto tudo eu não vou ler tão cedo. Não vou ler tão cedo porque é muita coisa, mesmo muita coisa. É muita coisa. Apesar de me apetecer principalmente a parte que é mais diferente, mas pronto, não vou conseguir ler isso agora. E bom, ficamos hoje por aqui. Célia, estás sem som? Foi Hoje, muito variado hoje. hoje foi muito variado, hoje foi assim. É assim, foi um Mas pronto, melting literatura. de vez em quando também é para descontrair também. Mas falámos de literatura, isso é que é importante.
Sim, sim, sim. Ah, gostaste, Cátia? A Cátia já não vinha há tanto tempo. Bom, O rosto está-se a rir. a Cátia gostou porque foi essencialmente sobre o Cillian Murphy. Descobriu coisas novas, novas belezas, e celtas, cheias de mistério. Vamos tirar a nossa foto? Espera aí, de vez em quando aparece-me aqui o ecrã. Uma coisa que para. Sempre um prazer estar aqui. Ai, Boa companhia. Boa companhia. que bom, que bom. É, tens de vir mais. Isto aqui é bom, divertido, aprendes, é só qualidades. Então vá, 1, 2, 3. Eu Tá bem. tenho que abrir, eu tenho que abrir os Eu olhos. nem disse nada à Renata, mas. Ah, tá bem, tá, coitada. Então, a Renatinha hoje não se. Melhoras, Rui. Como é Eu- que ficámos? Ficámos boas, mas eu vou tirar outra. Espera aí que eu, de vez em, eu tenho que abrir os olhos, senão fico com eles fechados. 1, 2, 3. Acho que ficou igual. Estão ótimas. Espera aí. Vê lá, Célia, vê lá se gostaste da tua foto, porque a Célia tem que passar o crivo da Célia. Não, fiquei também bem, fiquei. Pronto, Fiquei assim um bocadinho espantada, mas tem a maneira de abrir os olhos. pois é. Meninas, então, vou desligar. Bom domingo, boa semana para. Bom domingo, quero dizer, domingo está no fim, para nós, pelo menos. Boa semana para vocês e até a próxima semana. Tchau, até à próxima. Tchau. Eu não iria fazer a aula na próxima, mas vou, que é a quarta, mas vou fazer, porque depois preciso tirar em junho. Beijo. Tchau, beijo.